Nessa questão, a gente tem uma aplicação bastante interessante do teorema da bissetriz externa, só que o Ita judiou da gente por conta dos números aqui envolvidos. Então, vem comigo, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou o Walter, professor de matemática. Estou aqui para acompanhar a resolução da prova do Ita 2024 da primeira fase. E nessa questão 47, nós temos um problema de geometria analítica, onde a base mais forte que a gente vai utilizar é a geometria plana. Desejo a você uma excelente resolução. Olha só o que nós temos. Considere o triângulo de vértices A, B e C. A equação da reta que passa por B e é perpendicular à bissetriz do ângulo ABC é... Então, nós temos uma bissetriz e eu quero encontrar a reta que é perpendicular a essa bissetriz. Para facilitar sempre a nossa vida nas resoluções de problemas de geometria analítica, é bom a gente dar uma olhada no seu desenho, no seu esboço. Então, vamos considerar, por exemplo, aqui o vértice A, onde a gente sabe que é o 0, 0, então vai ser a origem do nosso sistema, do nosso plano cartesiano. Vou considerar aqui o vértice B, que nós sabemos que vale raiz de 2, raiz de 3, as suas coordenadas, e um pouquinho mais à frente aqui, nós temos o vértice C do nosso triângulo. Então, esse cara aqui é o vértice C, que nós também sabemos que é 5 raiz de 2 sobre 2 e 0, as suas coordenadas. Maravilha. Ele pediu para a gente olhar para a bissetriz interna, então vamos olhar para a bissetriz interna aqui do ângulo B, então significa que esse pedacinho é igual a esse, se eu chamar de alfa, esse aqui também vai ser igual a alfa. A primeira sacada do exercício está em a gente prolongar esse segmento para a gente olhar para esse ângulo externo, porque na hora que a gente olhar para esse ângulo externo, a gente vai ter a bissetriz externa. E aí começa a segunda sacada do exercício. Por quê? Quando a gente olhar para a bissetriz externa, eu sei que esse pedacinho vai ser igual a esse, então aqui é um beta, e esse aqui também vai ser um beta. Então significa que 2 alfa mais 2 beta é igual a 180 graus, uma vez que eu estou somando o interno mais o externo. Se eu dividir essa equação por 2, então você vai ficar aqui alfa mais beta é igual a 90 graus. Aí a gente já mata o primeiro ponto do exercício, que é verificar que reta é essa que ele está pedindo para a gente calcular. É a reta da bissetriz externa. Por quê? A bissetriz externa, acabei de provar para vocês, que ela é perpendicular à bissetriz interna. Então, bora lá focar, canalizar todas as nossas energias em busca da equação dessa reta. Para isso, então, a gente vai utilizar como recurso a geometria plana. Então, bora aqui no cantinho aqui lembrar o que a gente precisa saber do teorema da bissetriz externa. Então, se você tiver lá um triângulo bonitão, vamos chamar esse cara aqui de A, esse daqui de B, vou chamar esse aqui de C só para critérios burocráticos. Se eu fizer aqui o prolongamento, então esse daqui seria a bissetriz externa, esse segmento aqui vai ter uma medida, digamos que D. Então, o teorema afirma para a gente que A está para D, assim como B está para quem? O C mais o D. Então, o C mais o D. Esse é o teorema da bissetriz externa que a gente vai utilizar para resolver esse exercício. Então, você há de concordar comigo que eu preciso encontrar mais alguns objetos nesse nosso desenho, nessa nossa figura, e a gente vai começar a encontrar a partir de agora. Primeiro, por exemplo, eu já sei esse lado. Esse lado aqui eu consigo saber, sem problemas nenhum. Por quê? Se você descer esse segmento, você sabe que ele vai valer raiz de 3, porque ele é a ordenada, né, do ponto B. Então, esse cara aqui, ele vale raiz de 3. Esse daqui a gente também consegue encontrar. Ele vale raiz de 2 porque ele é a abscissa do ponto B, uma vez que o ponto A está bem na origem do nosso sistema. Então, nesse caso aqui, um Pitágoras serve. Então, se a gente pegar lá AB ao quadrado, ele vale exatamente raiz de 2 ao quadrado, que vai ficar 2, mais a raiz de 3 ao quadrado, que vai ficar 3. Isso daqui vai dar 5. Então, significa que o segmento AB, ele vai valer raiz quadrada de 5. Então, a gente já sabe um dos lados do nosso triângulo. Eu preciso encontrar o outro lado, então nós precisamos encontrar o BC. O BC a gente também pode utilizar um Pitágoras para encontrar. Por quê? É um triângulo retângulo, aqui ó, esse carinha é um triângulo retângulo. Eu já sei que um dos catetos é raiz de 3, e esse outro cateto aqui é facinho de encontrar. Você pode pegar todo o segmento, né, que seria 5 raiz de 2 sobre 2, 5 raiz de 2 sobre 2, e tirar o raiz de 2, que está aqui atrás, né? Então, eu vou tirar raiz de 2. Posso fazer o mínimo, então vai ficar 5 menos 2, vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2. Então, pitagorazinhos aqui, a gente vai ter, então, que BC ao quadrado, ele é igual a raiz de 3 ao quadrado, que vai ficar 3, mais a raiz desse número ao quadrado. Então, vem comigo, ó. 3 ao quadrado vai ficar 9. A raiz de 2 ao quadrado vai ficar 2.
e o 2 ao quadrado vai ficar 4. Posso cancelar o 4 com o 2, então a gente vai ficar com 3 mais 9 dividido por 2, e nesse caso aqui a gente vai ficar com 2 vezes o 3, que vai dar 6, 6 mais 9, que dá 15. 15 dividido por 2. Não precisava nem ter simplificado, porque aqui é mais interessante a gente olhar para 30 dividido por 4, já que a gente vai tirar a raiz quadrada, né? Então significa que o meu BC, ele vai ser a raiz quadrada de 30 dividido por 4, que é então a raiz quadrada de 30 sobre 2. Então a gente guarda aí mais uma informação. Então eu já sei que esse cara, que é o outro lado que eu vou precisar, é 30 dividido, né, raiz de 30 sobre 2. Agora, o que a gente precisa saber? Dos pedaços que envolvem a nossa bissetriz externa. Eu vou apagar o que não me interessa. Então, por exemplo, esse segmento aqui, que era da interna, não interessa mais. Então, esse carinha aqui não interessa. Vou tirar aqui essas notações que você já aprendeu tudo sobre ela. Inclusive, esse pedaço aqui a gente também nem vai precisar mais. Então, eu vou tirar, porque a gente já fica com o desenho mais clean, aí você consegue visualizar tudinho que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, se eu prolongar aqui, eu ainda vou estar sobre o eixo X, tá vendo? Eu estou sobre o eixo X. Então, é interessante saber esse ponto. Porque se eu sei esse ponto e eu quero a reta que passa pelo B, então basta depois a gente utilizar a equação da reta, o ioiô me xoxô, mata o problema. Então, para eu encontrar esse ponto aqui, eu vou chamar esse carinha aqui de D. Então, esse pedacinho vai ser D. Então, as coordenadas desse ponto vai ser menos D e 0. E aí que entra a bissetriz externa. A gente vai utilizar o teorema agora, ó. Raiz de 5... Então, raiz de 5 está para D, assim como raiz de 30 sobre 2. Então, raiz de 30 sobre 2 está para quem? Está para todo esse pedaço aqui, né? Aqui já vai começar as contas, né? Porque todo esse pedaço é o 5 raiz de 2 sobre 2 mais D. Então, 5 raiz de 2 sobre 2 mais quem? Mais o D. Então, aqui que a gente vai fazer as continhas. Se eu multiplicar aqui em cruz, eu acredito que pode ser mais interessante nesse momento. Então, a gente vai ficar com D, que multiplica a raiz de 30 sobre 2. Então, raiz de 30 sobre 2, igual 5 vezes raiz de 5 vezes raiz de 2. Então, vai ficar 5 raiz de 10 sobre 2. Então, 5 raiz de 10 sobre 2. Aqui, pessoal, eu estou fazendo a distributiva, tá? Então, esse raiz de 5 ele vai multiplicar com todo mundo, inclusive com raiz de 5 vezes D, que vai dar 5 raiz de D. Então, ou D vezes a raiz de 5, já que eu coloquei o D na frente ali no outro. O que eu vou fazer agora? Vou mandar esse D raiz de 5 para o primeiro membro. Então, a gente vai ficar com D raiz de 30 sobre 2, menos D, que multiplica a raiz de 5, e isso daqui é igual a 5 raiz de 10 sobre 2. Eu posso, por exemplo, nesta equação aqui, multiplicar ela todinha por 2. Então, a gente vai ter, deixa eu trocar essa cor aqui, vou pegar um vermelho. Então, a gente vai ter que D vezes a raiz de 30 menos 2D vezes a raiz de 5. Isso daqui é igual a 5 raiz de 10. Walter, o que você fez? Eu multipliquei a equação inteira por 2, que assim a gente tira o denominador. Então, quem vai ser o D? O D, se você até colocar aqui antes, né? Vamos colocar o D em evidência aqui, ó. Se você colocar o D em evidência, você vai ficar com raiz de 30 menos 2 raiz de 5. Então, menos 2 raiz de 5. Isso daqui é igual a 5 raiz de 10. 5 raiz de 10. Uma forma interessante aqui, né, para a gente continuar, eu posso pegar esse 2 e colocar ele lá dentro do nosso radical. Como é uma raiz quadrada, ele entra ao quadrado. Então, acompanha comigo. 2 ao quadrado vai ficar 4, e 4 vezes 5 vai dar 20. Então, a gente vai ficar aqui D, ele vai multiplicar raiz de 30 menos a raiz de 20, e isso aqui é igual a 5 raiz de 10. Maravilha, né? Agora aqui eu quero D, então quem que vai ser o D? O D, ele vai ser igual a 5 raiz de 10 dividido por tudo isso aí que a gente acabou de encontrar, que é raiz de 30 menos a raiz de 20. Aqui não tem jeito não, eu acho que nesse tipo de exercício é sempre bom, se der para racionalizar, já racionaliza, porque senão você vai ficar levando problema com denominadores bem gigantes até o final e não vai valer a pena. Então eu vou racionalizar. Então, a gente vai ficar com 5 raiz de 10
multiplicado por raiz de 30 mais a raiz de 20. Mais a raiz de 20 e tudo isso daqui dividido, ó, na hora que a gente multiplicar por raiz de 30 mais a raiz de 20, a gente vai ter um produto, né, da soma pela diferença, ou seja, a gente vai ter uma diferença entre quadrados, e a diferença entre quadrados, acompanha comigo, é o primeiro ao quadrado, então, raiz de 30 ao quadrado, que vai ficar 30, menos o segundo ao quadrado, que é a raiz de 20, só que ao quadrado vai ficar 20. Aqui já está ficando bom demais. Por quê? Quem que vai ser esse D? Vamos lá. Já vou fazer a distributiva aqui, ó. Raiz de 10 vezes raiz de 30 dá raiz de 300. Só que o 300 é um número bom, cara. Ele é 10, é 100, né? Já pensando na resposta aqui, ele é 100 vezes 3. Aí o 10 cai fora. Então isso daqui vai dar 10 raiz de 3. Então a gente vai ficar com 5 vezes 10 raiz de 3. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Só que a gente vai ficar com raiz de 200. Então vai ficar 10 raiz de 2. Então, mais 5 vezes 10 raiz de 2, né? Mais 5 vezes 10 raiz de 2. Isso tudo aqui está dividido por 30 menos 20, que é igual a 10. Ó que maravilha! Esse 10, ele simplifica com todo mundo que está envolvido. Então, significa que o meu D, ele vai valer exatamente 5 raiz de 3 mais 5 raiz de 2, fechando aqui uma boa parte do meu exercício. Curtindo aí a resolução até agora? Se inscreva aí para você ativar as notificações, não perder outras resoluções ainda dessa prova do ITA e também muito conteúdo que pode te ajudar na segunda fase do vestibular, porque a gente tem várias playlists aí que com certeza tem muito conteúdo para você arrebentar. Então agora o que a gente vai fazer? Achamos o ponto D. Pessoal, dá o print aí, porque a tela é sua e a gente vai começar aqui ao que interessa, a segunda parte da nossa questão. Então, eu posso cancelar aqui, essa aqui só para ficar mais bonitinho. Então, essa parte aqui a gente não precisa mais também. Então, a gente tem aqui, ó, esse carinha aqui, a gente acabou de encontrar que ele vale 5 raiz de 3 mais 5 raiz de 2. Então, eu acabei de determinar as coordenadas desse ponto. As coordenadas desse ponto aqui vai ser menos 5 raiz de 3, menos 5 raiz de 2. Por que volta negativo? Porque eu estou à esquerda aqui, né, do eixo x, ó, tá vendo? Então, o seu valor, ele é um número negativo. Aí, o que a gente vai fazer agora? Encontrar a equação da reta que passa por esse ponto e por esse. E aí a gente pode utilizar o ioiô michiochô. Y menos y0 é igual ao m, que multiplica quem? X menos o x0. A meta agora é encontrar o valor de m, que é o coeficiente angular dessa reta. Vou fazer aqui bem nesse cantinho. Então, quem é o m? M a gente sabe que é o delta y, dividido por quem? Pelo delta x. O delta y é a diferença entre os y. Então, vou pegar aqui, ó, raiz de 3 menos 0, que fica só raiz de 3. Dividido. Agora a diferença entre o x. Então, vai ficar raiz de 2 menos esse x. Só que esse x, como ele é negativo, então vai virar um menos com menos. Então vai ficar mais. Então, mais 5 raiz de 3, 5 raiz de 3 mais 5 raiz de 2. Aqui agora, só organizando para ficar bonito. Então vai ficar raiz de 3 dividido por 5 mais 1 aqui vai ficar 6 raiz de 2 mais 5 raiz de 3. Legal. Para não ter problemas no futuro, eu já vou racionalizar essa expressão. Então, eu vou fazer raiz de 3, que vai multiplicar 6 raiz de 2 menos 5 raiz de 3, dividido, lembra lá? Diferença de quadrados. Então, vai ser esse ao quadrado, que vai ficar 6 ao quadrado é 36. Raiz de 2 ao quadrado fica 2. Então, 36 vezes 2, 72. Menos 5 ao quadrado é 25. A raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. Então, 25 vezes 3 dá 75. Então, 75. Então, o que a gente vai ficar aqui, ó? Raiz de 3 vezes 6 raiz de 2 vai ficar 6 raiz de 6. Menos 5 raiz de 3 vezes a raiz de 3, isso daqui vai dar 15. Então, menos o 15. Isso tudo dividido por quanto? Dividido por menos 3. Bom, eu posso, por exemplo, pegar essa equação e dividir em cima e embaixo por menos 3, que assim eu já tiro o 3 do denominador e já cancelo esse sinal que está aqui embaixo. Então, vai inverter o sinal daqui de cima. Então, menos 15 vai virar mais, né? Então, vai ficar mais 15 dividido por 3 vai ficar 5. Aí, o 6 raiz de 6 vai ficar menos. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, 2
raiz de 6. Então, a gente já tem aqui o valor de m. Agora, a gente só está no formalismo, né? Que é encontrar a equação. Então, y menos o y0, vou pegar esse ponto aqui para ser o ponto x0 e y0, porque eu acredito que fica mais fácil. Então, y menos a raiz de 3 é igual ao m, que é 5 menos 2 raiz de 6, que multiplica x menos x0, então x menos o raiz de 2. Não tem jeito não, né? Ó, mais umas distributivas para nossa conta aqui. Y menos raiz de 3 é igual. Esse cara vai multiplicar, então vai ficar 5 menos 2 raiz de 6, que multiplica o x. Aí aqui, ó, esse vezes esse, agora vem comigo, ó, 5 vezes menos raiz de 2, menos 5 raiz de 2, menos 5 raiz de 2. Menos 2 raiz de 6 vezes menos raiz de 2, menos com menos vai ficar mais, aí a gente vai ficar com 2 raiz de 12. Só que é 2, o 12, né, é 4 vezes 3, então 4 cai fora, então vai ficar 2 raiz de 3. Então isso aqui vai dar 4 raiz de 3. Portanto, finally, o nosso y vai ser 5 menos 2 raiz de 6, que multiplica o x. Ó, o menos raiz de 3 vai para lá mais, então ele vai somar com 4. Então vai ficar mais 5 raiz de 3 menos 5 raiz de 2 sobre nada, né? Sobre 1, fechando aqui a nossa alternativa, sendo a alternativa A como a correta. Uma questão bem interessante, bem legal, não vai embora não, já clica aqui nesse link agora para você acompanhar a resolução da próxima questão. Te espero lá. Tchau!